Olha para essa pessoa que está do seu lado. Vamos começar assim, né? Olha para essa pessoa e pergunta assim: querido, você está vivendo dentro da visão que Deus te deu? Não precisa repetir agora, tá? Mas você pode responder para você assim: pastor, que visão? Eu sei que eu preciso ali na Ótica Vaniz fazer um examezinho, né? Uma propaganda, pastor, na igreja, né? E a minha visão tá legal, eu tô conseguindo enxergar bem, né? Queridos, mas eu não estou falando de uma visão natural, essa que você aqui está me enxergando, eu estou vendo você com muita e bastante clareza. Eu não estou falando de uma visão que depende de óculos, né, para você poder enxergar bem. Você que tem miopia, astigmatismo, enfim, dentre outras patologias. Mas eu estou falando de uma visão, de um propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Queridos, todos nós temos uma visão vinda da parte de Deus para mim e para você. Eu recebo uma visão de Deus, de como eu devo cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Eu recebo uma visão de Deus, de como eu tenho que ser um profissional, de como eu tenho que desenvolver as minhas finanças, de como eu tenho que empreender, de como eu tenho que romper. Queridos, eu recebo uma visão de Deus para ministrar, para exercer o ministério da parte do Senhor. Deus, que é Pai, e todo pai, ele libera visão aos seus filhos. E quando nós temos uma visão, isso significa que eu também tenho uma missão. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu espero que você seja uma pessoa visionária. Queridos, uma pessoa visionária, ela não vive nem de passado e não vive de presente. O visionário, ele está no presente, mas ele sempre está olhando para o futuro e declarando palavras proféticas sobre o futuro. Ele vive no presente, mas ele sempre tem fé para trazer à existência as coisas que nós não conseguimos ainda ver, mas pela fé nós conseguimos materializar. E quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando de uma certeza, nós estamos falando de uma convicção de coisas que ainda não existem materialmente, mas que eu creio pela fé que está acontecendo e que vai acontecer. Quem tem visão não murmura. Quem tem visão jamais pode deixar a incredulidade tomar de conta do teu coração. Porque, queridos, Deus, Ele te dá uma visão, e você precisa fazer com que essa visão, ela não fique só em uma plataforma de pensamento ou de imaginação. Diga comigo: eu não quero ser um crente sonhador. Eu quero ser um crente, um cristão visionário. Porque o cristão visionário, ele tem um sonho que vem da parte de Deus, mas o cristão que é visionário, ele coloca esse sonho em prática. E nessa noite, o Espírito de Deus, quando eu estava orando para essa palavra nessa noite, nessa manhã, o Espírito Santo falou assim: desperte a visão que está embaçada do meu povo. Sabe, queridos, eu tenho certeza que você tem uma visão da parte de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que tem algo de Deus aí que queima no teu coração, e que você sonha, que você projeta, que você faz planos. Queridos, quem aqui faz planos? Você tem planos de Deus para a tua vida? Levante sua mão, você tem plano? Isso é ser visionário. Agora, queridos, eu deixo de ser visionário quando eu tenho um plano e eu não coloco esse plano em prática. Quando eu não coloco os planos em práticas, quando eles ficam apenas na base de sonho ou de planejamento em um papel, e eu não realizo, queridos, eu deixo de ser visionário. Eu não executo aquilo que o Senhor me deu. Queridos, e Deus está procurando na terra. Os olhos do Senhor estão olhando para a terra
procurando corações disponíveis para que Ele possa dar visões. E nós temos um manual de vida, a Bíblia Sagrada, que é cheia de homens e mulheres de Deus que receberam visões da parte de Deus, receberam planos da parte de Deus, receberam promessas da parte de Deus. Muitos colocaram em prática, e aqueles que não colocaram em prática tiveram consequências. Aí você pode perguntar assim: pastor, e como é que eu posso receber uma visão de Deus? Eu não sei se eu tenho uma visão de Deus. Queridos, eu preciso entender uma coisa: Deus é Pai, e todo pai dá destino para os seus filhos. E quando eu falo de destino, eu estou falando de uma visão, eu estou falando de algo que eu quero alcançar, e que eu estou caminhando para alcançar isso. Só que existem pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus fala, que estão paralisados na metade do caminho, ou então estão desistindo de colocar em prática aquilo que o Senhor confiou a você. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tem coisas que o Senhor confia exclusivamente para você, e eu não tenho nada a ver com isso. Queridos, tem visões que são específicas suas, e que essas visões, elas só vão se materializar, elas só vão acontecer se você obedecer o que o Mestre está te falando. E existe um homem na Bíblia que ouviu, que escutou, que recebeu de Deus uma grande visão e colocou em prática, apesar do que estava acontecendo em sua volta. Tem pessoas que estão desistindo da visão por causa do circunstancial em sua volta, porque está passando por tempestades, está passando por um tempo de vício, um tempo de tempestade, um tempo de aflição, um tempo de provação, um tempo de perseguição. E todas essas coisas, essas intempéries externas, elas te paralisam, elas te impedem de continuar olhando com os olhos de Deus. Elas colocam no teu coração incredulidade. Filho de Deus não pode deixar que o seu coração seja um coração incrédulo. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 6. Nós vamos falar de um homem incrível, um homem que viveu em um tempo terrível na terra, um homem que poderia ser influenciado por tudo que estava acontecendo, mas ele permaneceu justo e íntegro. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 6, abra comigo. Você vai abrir em Gênesis capítulo 6 e nós vamos iniciar a partir do versículo 5, ok? Todos encontraram? Amém ou misericórdia? A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Diga comigo: Noé, porém, achou graça. Em outras versões diz: Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Versículo 9: estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Diga comigo: Noé era justo, era íntegro. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E algo muito interessante para a gente deslanchar nessa palavra: a palavra do Senhor diz que Noé andava
com Deus. Queridos, andava com Deus. Você tem noção o que é você andar com Deus? Eu não estou falando desse andar com Deus quando a gente coloca uma Bíblia debaixo do braço, quando a gente vem para a igreja, quando a gente vai exercer alguma função nossa ministerial. Eu estou falando de andar. Ele andava com Deus todos os dias. Agora, queridos, por que é que ele andava com Deus? A palavra do Senhor é clara e ela diz: porque ele era um homem justo e íntegro. Olhe para quem está do seu lado e pergunte: você é justo? Você é íntegro? Você tem andado com Deus? Sabe por que eu estou falando sobre Noé? Porque essa época, nós lemos no versículo 5, a terra era uma terra de pessoas más. A maldade estava dominando toda a terra. Havia homens maus ao ponto da palavra do Senhor dizer aí no versículo 6, que Deus se arrependeu de criar o homem. E não era só os homens que eram maus, até os próprios animais. Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra. Porque os homens daquela época, viviam em constante maldade. Viviam vivendo uma vida distante do Senhor. Vivendo uma vida focada nos seus próprios interesses, na sua própria carnalidade. Queridos, e Deus, quando olhou para esse contexto de tempo, de época, quando Ele olhou para a terra, Ele só viu um homem justo e íntegro, que tinha quantos anos? Aproximadamente 500 anos. 500 anos. Velho, caduco, um homem que para a sociedade ele poderia não ter, mas ser uma voz, não ter um valor. Mas quando ele procurou, dentro de um mundo, ele encontrou um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Queridos, e quando nós andamos com Deus, Ele tem o prazer de nos dar visões. E Deus deu uma visão para Noé. Você sabe qual foi a visão que Deus deu para Noé? Quem pode me dizer? Qual foi a visão que Deus deu para Noé? Acho que eu ouvi. Será que foi construir uma arca? Diga comigo. Não somente isso. Deus deu a visão para Noé, para ele reconstruir a história. Vocês acham que isso é pouca coisa? Não, queridos. Deus deu uma visão para Noé extraordinária. Deus deu uma visão para Noé praticamente impossível. Deus deu uma visão para Noé de reconstruir a humanidade. Porque a humanidade seria destruída por Deus através de um dilúvio. E foi. Não foi apenas só: eu vou te dar uma visão de fazer uma arca. Não, Deus disse: eu vou te dar uma visão de reconstruir a humanidade. Sabe, queridos, e Deus, Ele dá visões sobrenaturais, Ele dá visões extraordinárias a pessoas que andam com Ele, a pessoas que têm intimidade com Ele, a pessoas que têm comunhão com Ele, a pessoas que diariamente pensam como Ele. É andar lado a lado, mãos dadas. A gente não se desvia, a gente não se corrompe com outras paixões. A gente anda com Ele, porque a gente ama Ele, e a gente quer fazer o que Ele nos ordena para fazer. E Noé tinha todas as possibilidades
de não ser escolhido, mas o coração dele era um coração justo e íntegro. Queridos, eu sei que pode ser que hoje você veio para cá e essa palavra não está sendo como uma palavra da pastora Dalva para te abençoar e te encher de bênçãos. Mas nessa noite o Espírito Santo quer tratar com você antes de você receber as bênçãos. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, elas vão correr atrás de mim e você. E eu, como pastor dessa igreja, quero gerar uma igreja que anda com o Senhor, que é favorecido por Ele, para dizer assim: ei, querida, eu estou vendo o teu coração justo e íntegro, eu vou te entregar uma visão. Mas nós queremos bênçãos, nós queremos profecias, nós queremos revelações. Queridos, nós precisamos querer Deus. Quantas visões estão ficando de lado, porque nós não somos justos e íntegros no nosso caminhar com o Senhor. Nós estamos perdendo a oportunidade de sermos participantes da manifestação de Deus na terra. E eu preciso te dizer, os dias atuais estão semelhantes à época de Noé. Não está diferente não, queridos. A maldade está operando sobre a terra. Pai está matando o filho está matando o pai. A própria igreja está desonrando a própria igreja. A própria noiva de Cristo está manchando o vestido da própria noiva de Cristo. Pessoas que supostamente andam com o Senhor, porque faz parte de uma igreja, porque levanta mãos para adorar ao Senhor, porque ler uma Bíblia, mas não coloca em prática na sua vida uma vida justa e uma vida íntegra. E Deus, Ele só vai se revelar e Ele só vai entregar visões sobrenaturais a esses. Eu espero que você seja um deles. Em Jeremias capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz que Deus, Ele só precisa de um disposto, arrependido, em favor de toda a nação. Deus está procurando uma pessoa disponível, que diga assim: eu, Senhor, eu estou disponível. E Jeremias disse: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora e informais e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. O Senhor está procurando, Ele está buscando alguém para caminhar com Ele lado a lado. Ele não está procurando mais um para a igreja Desperta-me. Ele não está procurando mais um para ser crente. Ele não está procurando mais um para botar no céu. Não, Ele quer viver com alguém que Ele possa caminhar todos os dias até a eternidade. E sobre esses Ele dará visões. E Deus deu uma visão tremenda para Noé. Deus deu uma visão para Ele salvar a humanidade, porque a terra seria destruída. E Deus deu uma ordem, Ele disse: Noé, construa essa arca. Queridos, aproximadamente Ele passou 100 anos construindo aquela arca. Aí Deus te confia uma visão, Deus te confia algo para que você realize, e você desiste. Moisés passou 100 anos, aproximadamente, construindo a arca. E na Bíblia, Noé passou aproximadamente 100 anos construindo aquela arca. Você acha que as pessoas não chamavam ele de doido? Você acha que as pessoas não diziam que ele estava maluco? Porque a palavra do Senhor diz que quando ele anunciava que a terra seria destruída, as pessoas zombavam dele. Queridos, a visão de Deus é loucura para os homens. Em 1 Coríntios, coloca para mim aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra de Jesus é loucura
para os homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Não, aí está 11. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a visão que você carrega de Deus, nem sempre as pessoas vão acreditar em você. Porque as visões de Deus sempre vão ser extraordinárias. Você já parou para pensar que tem pessoas que não vivem essa palavra e que dizem assim: homem, para com isso. Para de estar investindo em igreja, para de estar investindo em missões. Um exemplo, Jéssica que vai todo final de semana lá para o Baluarte. Para disso, está gastando teu tempo, vai trabalhar. Tu está perdendo tempo para estar trabalhando. Aí tu vai lá para o meio do sol, cuidar daquele povo. Mulher, vai cuidar da tua vida. Queridos, sempre a visão de Deus vai ser loucura para outros. Moisés foi tido como louco. Moisés foi tido como um homem doido, porque estava construindo e o povo estava vivendo na terra como se tudo estava normal, vivendo maldade por cima de maldade, se distanciando do Senhor, e Moisés anunciando como perdão, gente, Noé. Aleluia, obrigado, igreja. Isso é o cansaço mental, amém? Noé, mas que bom que vocês estão sabendo que é Noé. Queridos, Noé, ele passou o tempo todo confiando na visão que Deus deu para ele. Ele teve todos os motivos para desistir. Noé teve todos os motivos para dizer: não, Deus, eu não vou continuar construindo essa arca. Essa visão é coisa de doido. Ei, queridos, o que Deus disse para você fazer, creia, confie e coloque em prática, independente se outras pessoas não estão crendo na visão que Ele te deu. Queridos, Ele deu a visão, foi para você. Só quem vai acreditar na visão é quem recebeu a visão. Quem não recebe a visão não tem como crer. Então vai duvidar, vai achar que você está doido, vai achar que o que você está vivendo é loucura. Então, queridos, se mova conforme a visão que Deus te deu. Sabe por que muitos não estão se movendo conforme a visão que Deus deu? Porque você começou a achar que era impossível. Você começou a deixar que a incredulidade tomasse conta do seu coração. Você diz: poxa, eu não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais cabeça. Meu Deus, eu vivi uma vida de pecado, eu vivi uma vida que, desagradou o coração do Senhor. Aí agora eu virei santo. Não, Deus não vai contar comigo, porque eu sou pecador, eu tenho culpa, eu carrego culpas. Deus não pode contar comigo. Queridos, a partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você permite o Senhor restaurar a tua vida, Ele sim pode olhar para você como um homem justo e íntegro. Ele pode andar com você todos os dias e pode liberar sobre sua vida visões extraordinárias, para que a terra veja os milagres de Deus. Sabe, queridos, eu não sei qual foi a arca que o Senhor pediu para você construir. Em outras palavras, eu estou dizendo: eu não sei qual a visão Deus te deu, eu não sei qual foi o plano, eu não sei qual foi o propósito, mas eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você recebeu algo de Deus. Isso pode ser o teu trabalho, uma ferramenta que o Senhor te deu não só para você ter o seu sustento, não só para você alimentar a sua família, mas para você abençoar outros. Queridos, quando Deus te dar uma visão, quando Deus te dar um propósito, Ele não só está pensando em você, mas Ele está pensando em outros. Aquela arca não era só para Noé, aquela arca era para a humanidade, mas a humanidade não quis ouvir a Deus. Agora pense comigo, quem foi que entrou com Noé na arca? Quem foi? Depois de 100 anos construindo a arca, aproximadamente 100 anos pregando, dizendo que a terra seria destruída com um grande dilúvio,
porque Deus estava arrependido. As únicas pessoas que entraram com Noé na arca foi a sua família, os seus filhos e a sua esposa. Por que será? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você confia em mim? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você acredita em mim? Se eu pedir para você chupar pedra, você chupa? Será que você está entendendo a mensagem? Queridos, só quem entrou na arca junto a Noé foram aqueles que acreditaram na integridade de Noé. Apenas a família, pessoas que conviviam com ele todos os dias e tinham a testificação e o testemunho vivo de que ele era um homem íntegro, de que ele era um homem justo, de que ele era um homem cheio de Deus. Então eu creio no meu pai, eu creio na mensagem que ele carrega, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Provavelmente pessoas não estão acreditando na sua visão. Provavelmente pessoas não estão acreditando no seu plano ou naquilo que Deus deu para você, porque o seu testemunho não está sendo um testemunho justo e íntegro, e essas pessoas não estão vendo em você que você anda com o Senhor. Muitos estão perdendo credibilidade, as pessoas não acreditam em você, porque você não tem uma vida de testemunho. Sem Jafé e Cão entrou na arca os seus filhos, porque eles viam a integridade do pai. A sua esposa, a sua mulher entrou também na arca. Eles ali ajudaram na construção dessa arca, porque eles acreditavam no testemunho de Noé. As pessoas precisam acreditar no que você carrega da parte de Deus. As pessoas precisam acreditar naquilo que você fala. Olhe para essa pessoa que está do seu lado assim: as pessoas acreditam em você? Queridos, é uma vida de testemunho, é uma vida de exemplo. Nós somos falhos, nós somos pecadores, ninguém é perfeito, mas Deus ainda está procurando justos sobre a terra. Aleluia. Deus está falando com alguém aí, gente? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, Thomas Edison. Quem já ouviu falar de Thomas Edison? Quem sabe o que foi que Thomas Edison criou? Quem sabe? Hã? Tá vendo assim, ó? Aí eu não estou conseguindo nem ler labial, porque a pessoa está fingindo que sabe o que ele fez. Diga comigo. Thomas Edison, ele teve 999 vezes fórmulas de não se fazer uma lâmpada. Ah, ficou com vergonha, tá vendo? Disse para você, né? Aí vocês confiaram. Não confiaram nele? Misericórdia. Edson, meu filho. Sabe o que é isso? Isso é um exemplo. Nós precisamos confiar naquilo que nós temos dentro de nós para gerar confiança no outro. Se as pessoas olhar para você e ver uma insegurança, elas não vão confiar. Amém? Às vezes a gente fica com medo, a gente se sente inseguro. Como é que outros vão confiar em mim se eu estou inseguro? Se eu estou incrédulo? Eu preciso ter a certeza. Porque quando eu tenho uma certeza, eu gero frutos no outros de certeza. Sabe, queridos, Thomas Edison,
Ele errou 999 vezes, para alguns, mas na verdade, ele teve 999 vezes oportunidades de se fazer, de se criar uma lâmpada. Queridos, ele não desistiu. Ele não desistiu na metade do caminho. E você tem desistido na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Ei, foram 999 vezes de tentativas para dar certo, mas ele acreditou no propósito dele. Sabe, queridos, se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Se você não acreditar no projeto que Deus te deu, se você não acreditar no sonho que Deus te deu, quem é que vai acreditar? Eu vou te contar algo. A palavra do Senhor fala sobre vou até saltar aqui na palavra. Neemias capítulo 4. Nós vamos falar de um homem que ele ele ficou sabendo que a terra dos seus pais tinha sido destruído. Sitiaram fogo nos muros, e os muros ficaram em ruínas. E a palavra do Senhor diz que Neemias, ele pediu ao rei Artaxerxes a oportunidade que ele fosse liberado para ir até a terra dos seus pais e reconstruir e reedificar os muros. Neemias não era engenheiro civil, Neemias não era arquiteto, Neemias não era pedreiro. Na verdade, a profissão de Neemias era copeiro do rei. Mas uma motivação, um desejo, ele recebeu uma visão. Qual foi a visão que Neemias recebeu? Reconstruir os muros. E ele creu. Só que Neemias capítulo 4, eu não vou ler porque o tempo já está passando, mas em Neemias capítulo 4 fala que Sambalate e Tobias, dois homens que não criam em Neemias e no propósito de reedificação dos muros. A Bíblia diz que Sambalate e Tobias ficaram o tempo todo perseguindo Neemias, dizendo: ei, você está querendo se apresentar para o rei? Você está querendo se apresentar com essa história de reedificar os muros? Você não vai conseguir. Queridos, alguém aqui tem algum Sambalate e Tobias na sua vida? Porque eu tenho muitos. Que desde criança até hoje, nos meus 34 anos, existem pessoas que dizem: não vai dar certo. Pare de fazer isso. O que você está fazendo não é de Deus. E ainda tem gente que diz que não é de Deus. Queridos, sempre quando você estiver fazendo algo que Deus te deu para fazer, vai aparecer Sambalates e Tobias para ir contrário à visão que Deus te deu. Você está lá no seu trabalho, Deus liberou uma palavra sobre o seu trabalho, abra, invista nisso, mas aí você começa a ver que as coisas não estão dando certo. De repente lá vem Sambalate e diz: tu vai continuar nisso, tu vai continuar investindo nisso. Queridos, mas você tem uma palavra de Deus, e Deus permite que Sambalates e Tobias se acheguem para saber até onde você vai. Até onde você vai? Noé ficou aproximadamente 100 anos construindo um propósito, por uma visão que ele recebeu de Deus. E ele foi até o fim, tendo um povo, tendo multidões de pessoas contrárias à visão. Neemias, a Bíblia diz que ele reedificou os muros com poucos homens. Foram poucos homens que foram ajudar Neemias. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a visão que Deus te deu, no momento de construção, pode não levantar multidões para te ajudar a executar, mas Deus vai levantar pessoas que andam com Ele para te ajudar a colocar em prática a visão que Deus te deu. Queridos, nessa noite o Espírito de Deus está dizendo: ei,
Você precisa deixar de andar com pessoas que não creem no seu propósito e na visão que Deus te deu. Tem pessoas que estão desistindo da visão, estão desistindo do propósito, porque estão dando ouvidos a vozes que são contrárias à visão de Deus. Aí você desiste. Queridos, e pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser o teu cônjuge, pode ser uma pessoa, pode ser até teu pastor, mas se Deus disse, Deus vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta, Ele é homem para que cumpra com a sua palavra. Então se Ele diz, está dito. Agora você precisa permanecer fincado na visão. Eu creio no que Deus disse para mim, e eu vou me mover conforme a visão que Deus me deu. Se Deus disse que ia acontecer isso, então eu vou caminhar para que isso aconteça, independente das pessoas que vão vir contrárias, independente das vozes, independente do que vai acontecer, mas eu vou permanecer crendo até o dia do milagre completo acontecer. Eu creio, queridos, eu creio. E eu posso falar algo para você. Quem me conhece aqui de intimidade sabe do que Deus está fazendo na minha vida e na vida da minha esposa. Porque Deus é um Deus de visão. Queridos, isso aqui é só para quem não crê. Porque pela fé estão cheios. Pela fé eu trago a existência e eu vivo o que Deus tem para minha vida. Deixa eu contar uma história para você de visão. Deus, Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Deus, Ele não tem para você a meia boca, o que é superficial. Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, mas você precisa crer. Sabe, a minha casa era muito engraçada. Não tinha mesa, não tinha sofá, não tinha quase nada, né? Mas queridos, eu não murmurei em nenhum momento. Vai fazer 3 meses que eu estou casado com Marciana, até a eternidade, em nome de Jesus. Queridos, e o nosso coração, ele sempre celebrou tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sobrevivemos de fé, um salário mínimo, não é assim? Só que nada tem nos faltado. Eu estou aqui, eu sei que algumas pessoas estão dizendo assim, vixe, pastor, demônio, sai, vai embora, demônio. Porque eu estou falando de fé, e se eu tenho meu testemunho, eu vou dar meu testemunho. Porque se eu creio, e aqui estão minhas ovelhas, elas precisam ver acontecer na minha vida. Precisa acontecer aqui para transferir aí. E Deus está fazendo nos mínimos detalhes. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. Agora você precisa crer. Queridos, ontem um caminhão da Jacaúna saiu da minha casa. Você sabe o que é Jacaúna? Agora pergunte, quanto que eu paguei? Queridos, viva de fé. Porque Deus, Ele vai te dar o melhor. Obedeça, queridos, o segredo está na obediência. Obedeça os comandos do Senhor, ande com o Senhor, ande com o Senhor, e você viverá de milagres. Eu não vivo de piedade nem de miséria, eu vivo de milagres. Queridos, e vai chegar o tempo que eu vou mandar um caminhão na tua casa. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai fazer isso. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do ouro e da prata. O nosso Deus é o Deus que nos chama para viver o melhor dessa terra, em tempos difíceis, em épocas difíceis, mas Ele é a nossa própria provisão. Porque quando eu creio, eu vivo. Eu
só preciso crer, eu só preciso obedecer, acreditar na visão. Quando você cuida das coisas dele, ele se encarrega de cuidar das suas. Quando você cuida de outras mesas, Deus te dá uma mesa. Esse é o Deus que cuida. Queridos, nós, independente da situação que nós estamos vivendo, queridos, os nossos sofrimentos não se comparam à glória que nos será revelada. Você acha que Noé não sofreu com a descrença do povo, com a incredulidade do povo? Você acha que Noé não sofreu? Foram muitos anos materializando uma visão, mas confiando no que Deus tinha dito. Olhe para quem está do seu lado e diga: o Senhor te chamou nessa noite para continuar crendo. Queridos, você vai sair daqui nessa noite crendo na visão que o Senhor teu Deus te deu. Você vai sair daqui crendo. Você vai sair daqui acreditando. Você vai sair daqui com seus ouvidos tapados. Porque, queridos, entenda: o Deus que nos sustenta em meio à dor, Ele sempre vai lembrar das visões sobre o nosso futuro. Em meio à dor, Ele sempre vai lembrar. Ele vai trazer esperança para você. Sabe, queridos, Deus trouxe algumas pessoas aqui nessa noite para ter esperança. Muito obrigado. Deus trouxe pessoas nessa noite para ter esperança, para você continuar crendo, para você continuar acreditando no que Deus vai fazer. Olhe para quem está do seu lado e diga: não coloque um ponto final, aonde o autor da vida ainda está escrevendo a sua história. Ei, pastor, será que eu vou esperar 100 anos? Ei, porque está demorando, viu, Deus? Aí a gente começa a murmurar assim: Senhor, pelo amor de Deus, Deus, né? Senhor, faça alguma coisa, porque o Senhor disse, o Senhor falou, eu estou te servindo, eu estou... Queridos, descansa no Senhor. Descansa. Espera. Confia. Obedece. O segredo está na obediência. Faça isso, queridos. Faça isso. Em meio às dores, crises, decepções, a gente tenta trazer à nossa memória coisas difíceis que não vai acontecer, mas eu preciso trazer a esperança, assim como diz em Lamentações capítulo 3, versículo 21, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu creio, Senhor, que vai acontecer. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Aleluia. Glória a Deus. Abraão, ele também recebeu uma visão. Agora eu estou falando de Abraão, tá, igreja? Não é Noé. Abraão recebeu uma visão. Ele recebeu uma palavra, mas ele não sabia para onde ia. Ele sabia aonde ele não deveria ficar. Abraão recebeu uma palavra de Deus: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão recebeu uma visão. Você pode estar recebendo uma visão de Deus. Deus está dizendo: olha, filho, faça isso. Mas pode ser que Deus ainda não disse o fim. Ele não disse aonde seria o lugar. Deus, na verdade, disse a Abraão aonde ele não deveria estar. Não fique no meio do teu povo. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Queridos, olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, amorzinho. Se não for teu marido, não diga não, viu? Aí você vai dizer: deixa eu te dizer um negócio. Tu está entendendo que tu precisa obedecer? Mesmo que você não esteja vendo a luz no fim do túnel, mas você precisa crer. Queridos, e quando eu estava
deixando Deus fluir através dessa palavra no meu coração nessa manhã, o Espírito Santo me mostrou algumas pessoas. E essas pessoas estão aqui, algumas que eu tive a oportunidade de ver. Deus trouxe pessoas e projeto de pessoas. Inclusive você foi uma dessas pessoas, Thalita. Inclusive quando eu lhe vi lá atrás, eu disse: que bom que você veio hoje. E Thalita estava viajando, né? Eu não sabia que hoje ela estaria aqui. E ela foi uma das pessoas. Deus deu um sonho, Deus deu um projeto para Thalita. Sabe, Thalita, se lembra quando eu estive ali na calçada e disse: eu estou sentindo um sentimento de saudade, como se fosse Deus sentindo saudades. Noé andava com o Senhor todos os dias. E eu sei que você tem esse coração justo e íntegro. Ele te deu visões de sustento do teu trabalho. Creia nas tuas habilidades. Continua investindo. Continua publicando. Sai. Não fica na toca. Porque se ficar na toca, a caverna, ela traz, sabe, mensagens, informações de que não vai dar, que não vai acontecer. Mas eu preciso crer na visão. Ei, Deus te deu uma visão. Quando te tirou de Brejo Santo e trouxe para Juazeiro Norte, Ele te falou algumas coisas. Ele não falou tudo, mas Ele te falou algumas coisas. Então, coloca em prática essas algumas coisas. Sabe, Deus me falou de Manu. Manu tem um projeto lindo. E essa semana, Manu, eu tenho orado pelo seu projeto todos os dias, chamado Connect Family. Sabe, um projeto visionário, um projeto que tem o reino de Deus ali. É um meio de sustento, é um meio de trabalho, mas Deus está inserido no Connect Family, que tem um propósito de conectar a família. E às vezes tantas coisas dizem que não, mas você precisa crer na visão que Deus te deu. Pode ser que o Connect Family não seja eterno, mas o Connect Family é um caminho, é um percurso de propósito de Deus para a tua vida. Sabe, queridos, eu vi outras pessoas que estão aqui. Eu lembrei de Ana Paula. E Ana Paula, lembrei do vídeo que você fez ali. Eu estou igual a pastora Dalva, né? Eu fiz só que de uma forma diferente, né? Mas eu estou falando que Deus falou comigo nessa manhã. Sabe, eu vi ali no history, você, pela primeira vez, eu acho que foi a primeira vez que eu vi você fazendo isso. E eu fiquei maravilhado. Meu Deus, Ana Paula divulgando e tal. E eu botei umas palminhas e coloquei: olha, não desista, sabe? Creia no que Deus te deu. Confia. Mesmo que outros, mesmo que o bairro, mesmo que, sabe, como é que chama, as promissórias não estão sendo pagas, mas confie no que Deus falou para você. Ele só está querendo aumentar a sua fé. Eu lembrei de você de domingo, inclusive ontem. Eu estava reunido com o pastor Marcílio, a pastora Andresa e minha esposa na minha casa. E nós estávamos lembrando de algumas coisas. E eu lembrei do que o Espírito Santo falou para você. E foi tão engraçado que imediatamente colocaram a nossa foto no Instagram da igreja. E foi engraçado que a gente viu, né, pastor? E a gente viu e a gente, meu Deus, né? E eu lembrei de você nessa manhã. Sabe, querido, eu não sei, eu não te conheço com propriedade. Na verdade, não sei nada da tua história, nada da tua vida. Só sei do que o Espírito Santo falou domingo, quando Ele me permitiu orar por sua vida. Mas não desista do que Deus te deu. Permaneça firme na visão, no propósito. Independente do que outros vão falar, independente do que Sambalates e Tobias vão falar, mas o Senhor está te dizendo: é um tempo de reconstruir. É um tempo de reconstruir o que foi derrubado. É um tempo de pegar, sabe, a enxada, de pegar a pá, de pegar o cimento e colocar de tijolinho por tijolinho. Temos assim, né? No mundo aí. Queridos, faça isso. De pouquinho em pouquinho, vá construindo, vá reconstruindo, porque Deus, Ele tem um propósito nisso. Eu sei que você sabe o que o Espírito Santo está falando. Sabe, queridos, assim como você que veio nessa noite, eu não conheço a tua história, mas o Espírito Santo conhece a tua história. Ele te deu uma visão, Ele te deu um sonho, Ele te deu promessas, e Ele confia em você para que você coloque em prática isso.
Amém, queridos? O nosso Deus, Ele é eterno. Ele já sabe de toda a nossa eternidade. Ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Ele sabe o que vai acontecer há 10 anos que virão. Ele sabe, Ele é eterno. O profeta Isaías disse, Isaías 9:6, ele disse que Jesus era maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Queridos, Jesus não foi Deus, Ele não foi inserido na eternidade, Ele gerou a eternidade. Então, se você serve a um Deus que é o Pai da eternidade, um Deus que gerou, um Deus que pariu a eternidade, Ele conhece todo o teu futuro. Confia nele somente. Olhe para quem está do seu lado e diga: maldito o homem que confia no homem. Em quem você tem confiado? Em quem você tem crido? Queridos, andem com o Senhor, porque Ele, se Ele disse, Ele vai fazer. Você pode aplaudir Jesus? Eu lembrei de você também, Clarissa. Eu lembrei também de você nessa manhã. E nós nos encontramos esses dias lá na loja. Eu lembrei até do vestido lá, né? Aquela cena do vestido. E eu tenho admirado muito o que Deus tem feito e o que você tem feito. Mesmo hoje seu esposo não podendo estar junto a você devido à situação, né, da perninha que foi quebrada, o tempo que ele está passando, né? Mas Deus tem visto e Deus vai te honrar. O Senhor falou isso para mim. Deus vai te surpreender nesse final de ano. Sabe, confia no Senhor. Eu sei que você já consagrou ao Senhor. Eu vi uma declaração que você fez. E Deus, Ele honra, porque foi uma palavra. Vocês tiveram todos os motivos para fechar, mas vocês disseram: não, eu creio na palavra que foi liberada. Eu creio na visão. Independente do que está acontecendo hoje, você estando ali, entre aspas, sozinho, que Gogó está lá, né? Ajudando. Mas eu creio que Deus vai suprir. Deus vai fazer algo sobrenatural. Amém, queridos? Quantos estão sendo abençoados nessa noite? Eu quero convidar você a